Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos ter aqui uma introdução sobre o login do usuário aí dentro do nosso site. Bom, por que uma introdução? Porque toda a parte de login do usuário a gente já fez. Usuário admin, ou seja, não deixa de ser um usuário. Então eu vou deixar aqui simplesmente uma introdução, uma orientação de como eu fiz, para que você veja e caso você queira, você siga ou não. Mas todo o processo vocês já sabem fazer. Então, se eu fosse gravar aqui passo a passo, não seria nada mais do que simplesmente ficar copiando e colando. Isso realmente é cansativo e repetitivo. E acho que perde muito tempo fazendo algo que vocês já sabem fazer. Então, vamos focar em resultados. Aqui no nosso site, o meu formulário de login vai ser uma janelinha modal. Então, quando clicarem em entrar aqui, ó, vai abrir a janelinha modal. Não preciso nem dizer, obviamente, que vocês já sabem como fazer janelinha modal. Então, o meu login vai ser em modal e o meu cadastro vai ser também em janelinha modal. Vocês perceberam que eu cliquei aqui no link, ele abriu o login no caso agora. Se eu clicar em cadastro, ele vai para o cadastro. Então, são duas janelinhas modal. Antes que vocês perguntem como que isso é feito, se já tem pronto aqui no Bootstrap, tá? Então, aqui basta clicar aqui, ó. Tem um exemplo aqui. Então, vai de uma janelinha para outra e aí você pode ir alternando conforme você quiser, do jeito que você quiser. Os códigos estão aí pronto, é só usar, não tem segredo nenhum. Então, o login você pode ter a tela dessa forma aqui, ou você pode ter desta forma aqui, exatamente como a gente fez aí no painel administrativo. Não vai mudar nada. Por que não vai mudar nada? Porque o login do usuário, o processo de login do usuário, ele pode ser o mesmo, inclusive utilizar o mesmo modelo. Porque um admin, como eu acabei de falar, é um usuário. Obviamente que você pode mudar as regras dele, ou seja, um administrador, por exemplo, você não precisa validar o e-mail dele, se você não quiser, obviamente, ou fazer algum outro tipo de validação, ou ainda colocar mais campos ou menos campos. É você quem decide isso, e a gente já viu. Então você pode ter uma rota sim, então ao invés de admin, usuário, login, ou também colocar aqui do jeito que fez o cadastro, em vez de cadastro, obviamente coloca login. Você pode fazer separadamente se você quiser também, não altera em nada. Então, no exemplo, eu vou fazer somente com a modal aqui. Para mim é o suficiente e eu particularmente acho mais interessante, fica mais concentrado, mais fácil de mexer e dar manutenção. Com relação aos códigos, bom, a rota, não tem nem o que dizer, né? Como eu estou utilizando ali o Ajax, nosso formulário Ajax, então simplesmente o método post aqui no login. Mas caso você queira utilizar também a rota, como a gente fez lá no cadastro, vocês podem utilizar a get post, também não tem nem o que falar também, né? Então, formulário, simplesmente formuláriozinho aqui, ó. Inclusive, pego lá do nosso admin, então não tem segredo nenhum. Simplesmente põe a rota de login, o e-mail sem, enfim, os campos que você quiser solicitar aí para o usuário fazer o login. É modalzinho, como falei, gosto de fazer dessa parte. E aqui temos o nosso modelo. Bom, o nosso modelo, deixa eu vir aqui primeiro, nosso admin login. Então, o login é basicamente a mesma coisa. Então, você vai simplesmente pegar os dados ali do formulário, né, validar eles do jeito que você entender, ou bem entender. E aí, no nosso modelo, a gente tem lá, passando aqui no caso do admin, o level 3. E aqui eu vou passar o nosso usuário controlador, o level 1, ou seja, o login do usuário em si. Lembrando que o nosso modelo aqui, ó, que contém as nossas regras de negócio, ele serve simplesmente para fazer a validação do login do usuário. Não quer dizer que um usuário do seu site, só porque ele utilizou esse modelo, ele vai ter acesso ao painel de controle. Não, não confunda. Às vezes confunde a cabeça das pessoas, eles acham ou acabam achando que tem que ter um usuário modelo, um admin modelo. Sim, você pode ter essas separações, mas não confunda as regras de login com o acesso ao painel administrativo ou ao painel do usuário. Então, este formulário aqui, este formulário vai servir simplesmente para vir aqui no nosso caso do usuário controlador, checar os dados e validar aqui, ó, o login, simplesmente para validar o login, se o usuário existe, se está seguindo essas regras aqui, né? Então, as regras que a gente já definiu aqui. Então, a gente valida aqui o e-mail, a gente valida aqui a senha, né? A gente valida aqui o status, enfim, coisas que a gente já fez. Então, ele passou por todas essas etapas. No meu caso aqui, eu estou utilizando um único modelo, como eu falei, mas você pode utilizar um admin modelo e colocar regras diferentes, validar aqui um CPF, um número de telefone, enfim, do jeito que você quiser.
Mas enfim, passou por todas essas regras, então o usuário fez login. Então está autorizado a fazer o login. Ele fez login, ele criou a sessão. E aí eu vou redirecionar ele, obviamente. No caso aqui, ó, eu vou redirecionar para a URL padrão do site. Depois, obviamente, que eu vou, na próxima aula, redirecionar para o painel de controle. Mas seria também mais uma aula copia e cola. Por quê? Porque um painel admin também é um painel de controle. Mas, como eu acabei de falar, não quer dizer porque ele fez login que ele vai ter acesso, por exemplo, um usuário que fez login aqui não quer dizer que ele vai ter acesso ao painel administrativo. Afinal, lá no nosso controlador, a gente checa o level do usuário. Então, se o level for diferente, a gente já mata a sessão ali e já encerra o acesso do nosso usuário. Se ele não tem autorização, ele não acessa. Então, simplesmente não confunda. Tá? Aqui não tem muito o que dizer. Como eu falei, o processo de login aqui no usuário controlador, que eu estou fazendo aqui, simplesmente por Ajax, nosso formulário Ajax, mas como a gente já viu diversas vezes, vocês podem fazer desta mesma forma aqui, sem utilizar Ajax, ou de qualquer outra forma que você bem entender. Então é simplesmente pegar os dados, checar os dados, chamar o método de login, validar sim ou não, e pronto. Então não tem segredo aqui, ó. E tudo isso eu já passei para vocês. Então vocês podem definir como vocês quiserem essa forma de login. Então aqui vai fazer todas as validações exatamente como a gente fez lá no painel administrativo, sem nenhum segredo. Então se tiver tudo certo, ele faz o login, senão ele não faz o login. Perceba que aqui seria um e-mail de admin, mas está utilizando as mesmas regras. Deixa eu ver aqui, ó, o nosso modelo. Então o status aqui, ó, diferente de um, eu não ativei lá o e-mail. Então se eu coloco aqui 0, lembrando que eu estou no usuário modelo, então o ideal aqui, obviamente, se você, óbvio, for fazer uma validação por e-mail, como a gente já fez, né, tem que ser um aqui, ou qualquer número que você defina. Então, primeiro ative, né, sua conta. Agora, se eu quiser logar, basta fazer o login corretamente, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Essa parte, algumas vezes, ela gera um pouquinho de confusão, porque as pessoas, como eu falei, confundem o login com o acesso. Então, espero que vocês tenham compreendido essa parte, de que uma coisa é o login e outra coisa é o acesso. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.